Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Azevedo, quero cumprimentá-los, desejando as boas-vindas aqui ao Direito Sem Limites. Meus amigos, hoje nós vamos fazer algo muito especial, eu vou apresentar aqui a você o tema mutação constitucional. Só que nós vamos fazer algo assim bem diferenciado, porque eu vou relacionar a mutação constitucional também aos outros mecanismos de reforma da nossa Constituição, tudo bem? E vou concluir associando com o poder constituinte. Então, veremos a mutação constitucional sobre 3 parâmetros: o que é a mutação constitucional, sua relação com os processos de reforma da Constituição e, por fim, nós fechamos isso aí com a teoria do poder constituinte. Então, não perca, é uma super aula sobre mutação constitucional como você nunca viu. Tudo começa, meus amigos, tudo começa no neoconstitucionalismo. Por que isso é importante? Porque da ideia do neoconstitucionalismo, nós extraímos a visão de Constituição aberta. E o que é isso? A Constituição aberta é aquela sensível às transformações, sociais. Tudo bem? Então, só fazendo um esclarecimento a você. Então, neste tempo, não é, dentro da realidade constitucional hoje no mundo, nós vivemos a experiência do neoconstitucionalismo, chamado por alguns de pós-positivismo, e ele nos dá essa visão de Constituição aberta, uma Constituição sensível às transformações sociais. Em outras palavras, todas as vezes que a realidade social é alterada de forma a implicar reflexo sobre a organização do poder, a Constituição vai sofrer um processo de alteração. Então, nós temos aqui, por força da ideia de Constituição aberta, as alterações constitucionais. Ok? Beleza, meus amigos? Vamos lá? E dentre esse rol de alterações constitucionais, nós vamos ter 2 categorias, segundo a boa doutrina. Nós vamos ter as alterações constitucionais formais e as alterações constitucionais informais. Ok? Nas alterações constitucionais formais, aqui nós vamos ter 2 situações bem distintas que você tem que estar bem atento. Nós vamos ter a reforma ampla e extraordinária, e a reforma pontual e ordinária. Olha que interessante, gente. Vamos lá? A reforma dita ampla e extraordinária, a doutrina chama isso de quê? De procedimento de revisão. Ok? E, por sua vez, a reforma pontual e ordinária é classificada pela doutrina como procedimento de emenda. Ok, gente? Então, 2 vias de alterações formais: a reforma ampla e extraordinária e a reforma pontual e ordinária. Tudo bem? Quando nós olhamos para as alterações informais, o que a doutrina faz? A doutrina vem e cria um nome diferente de reforma, para não confundir com as reformas formais. E a doutrina, então, vem aqui e chama isso de mutação constitucional. Ok? Nós ainda nem explicamos todo o tema, mas já dá para você perceber a primeira distinção entre mutação constitucional e reforma constitucional. As reformas, tanto a reforma ampla e extraordinária, quanto a reforma pontual e ordinária, são meios formais de alteração da Constituição. E a alteração informal é chamada de quê? De mutação constitucional.
Esclarecimento também importante aos senhores. Por que é chamado de reformas formais? Por qual razão? Porque estão aqui, ó, previstas expressamente no texto da Constituição Federal de 88. Aí eu já tenho um outro trabalho a fazer, porque se estão previstas, nós temos que indicar aonde, temos que saber onde está prevista na Constituição. E funciona assim, ó. Onde a Constituição prevê a reforma ampla e extraordinária, onde a Constituição descreve o procedimento de revisão. Guarde, amigos, ó, está na Constituição Federal, no famoso ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 3º. Beleza? E a reforma pontual e ordinária, que também está prevista na Constituição, por isso é uma reforma formal, está lá no famoso artigo 60. Tudo bem? Então, se eu quero conhecer o procedimento de revisão, artigo 3º do ADCT, se eu quero conhecer o procedimento de emenda, artigo 60. Tudo bem? Quando nós analisamos essas duas normas, presta atenção aqui comigo, nós vamos encontrar a descrição desse procedimento. E aí é que está o ponto fundamental do conhecimento dos senhores. Saber como formalmente se distingue, não é, o procedimento de revisão do procedimento de emenda. E aí nós temos que guardar o seguinte, preste bem atenção. No procedimento de revisão, vem comigo, por favor. Ó, primeira coisa, sessão unicameral. Tudo bem? Segunda coisa, pessoal, um turno de votação. Tudo bem? Terceira coisa, olha que interessante, é o quórum de aprovação por maioria absoluta. Beleza? Feitinho? Então, para aprovarmos uma emenda constitucional de revisão, sessão unicameral, um turno de votação e aprovação por maioria absoluta. Olha como é que muda, presta atenção. Quando nós vamos ao artigo 60, olha como é bem diferente, bem fácil de se perceber. No artigo 60, a Constituição vai dizer assim, ó, que a sessão, ela é bicameral. Tudo bem? Depois, a Constituição nos relata no artigo 60, são dois turnos de votação. Tudo bem? E, por fim, o famosíssimo quórum qualificado, não é isso? Quórum aqui, qualificado de 3/5 dos membros da casa. Tudo bem? Vamos tirar uma conclusão muito importante para nós, desse paralelo que nós acabamos de fazer. Olhando aqui, ó, o que nós temos? Dois mecanismos de reforma, tudo bem? Com dois processos completamente diferentes. Agora, olha só, basta só isso para nós entendermos esses dois institutos? Não, nós temos que trazer aqui uma variável muito importante, que é a seguinte, olha, presta atenção. Quando nós olhamos para a Constituição, artigo 3º do ADCT, o que a Constituição vai dizer? No artigo 3º, vai dizer assim, ó, que após 5 anos, não é, de vigência do texto constitucional, poderia haver a revisão da Constituição. Então, o que você tem que entender aqui que é extremamente importante para nós? Quando nós falamos da reforma ampla e extraordinária, portanto, procedimento de revisão, guarde, querido, isso aqui, ó, feito uma vez só. Tudo bem? Então, guarde, não é possível no Brasil o fenômeno da dupla revisão. Por quê? Porque o poder constituinte originário, na redação do artigo 3º do ADCT, ele autorizou apenas uma revisão. E ela já foi realizada em 1994, com 6 emendas constitucionais de revisão. Beleza? Então, a revisão só pode ser feita uma vez só, e no Brasil ela já foi realizada no ano de 1994. Diferentemente, acontece aqui. Na reforma pontual e ordinária, apesar de ser a reforma pontual, o que acontece? Ela não tem essa restrição própria do processo revisor. Então aqui, como é que funciona? Aqui, ó,
feito o procedimento de emenda várias vezes. Tudo bem? Só que aqui nós temos que colocar um temperinho aqui, ó. Respeitados os limites constitucionais. Vamos lembrá-los? O que diz o artigo 60, parágrafo 1º? Diz assim, ó, a Constituição não será emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, apesar da reforma pontual do procedimento de emenda não estar restrito a uma única reforma, tudo bem, ele possui outros limites que devem ser observados. Beleza, gente? Tranquilos? Aí diferenciamos o procedimento de revisão do procedimento de emenda. Agora vamos trazer aqui o nosso enfrentamento para a mutação constitucional, que nós já sabemos que é a reforma informal da Constituição. Beleza? Vamos alongar o nosso pensamento? É assim, ó, presta atenção. Primeiro, lembrar que se essa reforma é informal, eu não tenho um artigo expresso do texto constitucional que detalhe a mutação. Tudo bem? A mutação constitucional ela é construída por a junção do pensamento doutrinário, mas, obviamente, tudo bem, a jurisprudência do STF. E o que é a mutação constitucional? Vamos lá, vamos construir aqui um conceito. É a alteração do sentido e da interpretação. É a alteração constitucional do sentido e da interpretação da norma constitucional. Tudo bem? É a alteração do sentido e da interpretação da norma constitucional sem mexer no seu texto. Tudo bem? Beleza, gente? Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Na mutação constitucional, por ser uma alteração informal, o texto da Constituição não é alterado. O texto da Constituição não é tocado. O que nós alteramos? Nós alteramos o sentido e a interpretação da norma constitucional. E aí eu lembro, senhores, que a norma não é sua literalidade. Tudo bem? A norma é sua interpretação. Tanto é que na boa hermenêutica, na hermenêutica constitucional, não é da atualidade, boa doutrina já defende o quê? Que o que está escrito é o preceito, não é a norma. A norma é a interpretação que se extrai da onde? Do preceito. Por isso é perfeitamente possível que eu tenha, preste bem atenção, a alteração da norma sem tocar aonde? Sem tocar no seu texto. E a esse processo nós chamamos de quê? De mutação constitucional. Tudo bem? Beleza? Agora nós temos uma coisa bem importante a observar. Olha só. Quando se faz a alteração formal, então eu altero o texto da Constituição na forma do artigo 3º do DCT, ou eu altero o texto da Constituição na forma do artigo 60, o que nós temos que entender? Vem comigo, ó. Aqui, amigos, na alteração formal, vamos trazer agora a teoria do poder constituinte. Eu tenho aqui o quê? O poder, vem comigo, poder constituinte, porque vai haver produção de norma constitucional, só que olha só, gente, derivado reformador. Tudo bem? Se você tiver dificuldade, é só guardar, ó, poder constituinte, derivado reformador, reforma ampla, extraordinária, reforma pontual e ordinária. Beleza? Tudo bem? E agora, olha só que coisa interessante. A partir do momento, não é, que o STF reconheceu ser possível no Brasil o fenômeno da mutação constitucional, nós passamos a aceitar a possibilidade de criação de norma constitucional, tudo bem, sem que haja a deliberação, a discussão e votação no Congresso Nacional. Mas perceba, ainda que seja de forma informal, vai haver o quê, queridos? Vai haver a criação de norma constitucional. Então eu pergunto aos senhores, preste bem atenção, se vai haver a criação de norma constitucional, haverá ou não atividade constituinte? Haverá ou não manifestação do poder constituinte? Ora, se há criação de norma constitucional, ainda que através de mera interpretação, nós temos que reconhecer que vai haver atividade constituinte. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? O que a doutrina faz? A doutrina faz isso aqui, amigos. Ó. Ela vem aqui e vai chamar
esse processo de alteração informal da Constituição, nominado especificamente de mutação constitucional, em que há a criação de norma constitucional, a doutrina vem e chama disso aqui, ó, poder constituinte difuso. Tudo bem? Beleza, gente? Então, poder constituinte difuso é o processo de alteração informal da Constituição, que, através de mutação, nós alteramos o sentido, a interpretação da norma constitucional, sem mexer no seu texto. Não há alteração formal no texto escrito da Constituição, há alteração somente no seu sentido. Beleza, pessoal? Tranquilos? Tudo bem? Então, vamos só fazer uma síntese do que nós aprendemos aqui hoje? Tudo bem? Por força da ideia de Constituição aberta, a Constituição brasileira vai sofrer o quê? Alterações constitucionais, que podem ser formais ou informais. Tudo bem? A alteração formal pode ser reforma ampla e extraordinária via procedimento de revisão, e a alteração formal também pode ser pontual e ordinária, através do procedimento de emenda. O primeiro está previsto no artigo 3º da DCT, o segundo está previsto no artigo 60. Só que, além deles, o que nós temos? Nós temos um processo de alteração informal da Constituição. Por que aceitar a alteração informal? Porque a Constituição ela está sensível às transformações sociais. Tudo bem? Então, sempre que houver uma transformação social, nós temos que adequar o texto constitucional a essa realidade. E, muitas vezes, os meios formais de alteração, que são morosos, que são complexos, dificultam essa adaptação do texto escrito da Constituição à realidade social. Por isso, admitir a alteração informal. Por isso, inegavelmente, a mutação constitucional ela tem utilidade no direito brasileiro? Tem muita utilidade. Tudo bem? Então, não perca esse entendimento, não é? Pensando sempre que mutação constitucional, tudo bem, está ligada aqui ao processo de alteração da Constituição, mas especificamente a alteração informal. E se há mutação constitucional, vai haver o quê? O exercício do poder constituinte difuso. Uma outra super informação importantíssima que você não pode se esquecer, guarde. Se você tiver que analisar qual dos dois procedimentos é mais fácil, se é mais fácil realizar o procedimento de revisão ou o procedimento de emenda. Cuidado, apesar do procedimento de revisão ser reforma ampla e extraordinária, se nós analisarmos os requisitos para se editar validamente uma emenda constitucional de revisão, ela é mais simples do que o procedimento de emenda. Então guarde, não se esqueça, tudo bem? O processo revisor é mais fácil de ser realizado do que o procedimento de emenda. Tudo bem? Por que isso? Porque no processo de revisão, a sessão unicameral é um turno de votação só e o quórum de aprovação é por maioria absoluta. E na emenda, olha como é mais complexo, olha como é mais difícil o procedimento de emenda. A sessão é bicameral, portanto, votação em separado, é 2 turnos de votação, entenda-se, vota-se 2 vezes em cada casa, tudo bem? E o quórum de aprovação é o quórum qualificado de 3/5. Portanto, é mais fácil realizar a revisão constitucional do que o procedimento de emenda. Não se esqueça disso. Tudo bem? Olá, amigos. Tudo bem? Você que gostou desse vídeo e deseja receber um PDF, um resumo esquematizado, um conteúdo exclusivo, uma super síntese de tudo que nós falamos, eu queria que você, fazer um pedido a você, clique aí no link desse vídeo para que você possa receber esse conteúdo exclusivo, material de qualidade que vai ajudá-los aí na formação do seu conhecimento. Tudo bem? E você que gostou também do trabalho que nós fizemos aqui, inscreva-se no nosso canal, não é? Ative as notificações, deixe sua like e também contribua, não é, para o Direito Sem Limites. Traga sugestões, não é? Recomende alguns temas que você deseja que seja abordado aqui, não é? Traga perguntas que nós possamos fazer nesse ambiente aqui, um ambiente de conhecimento, um ambiente de qualidade, não é? Para que você possa conhecer e conhecer em alto nível. Tá? Conto com vocês, Deus abençoe a todos, vamos juntos formar aí um conhecimento sem limites.